Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Senhora Presidente da COTEC, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, caríssimas e caríssimos amigos. Este nosso encontro, o COTEC Innovation Summit, é muito mais do que uma rotina ou mesmo o assinalar ano após ano aqueles que melhor testemunham o nosso objetivo de excelência na inovação, tal como a sonharam os presidentes Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva, quando o primeiro arrancou com a COTEC em Portugal e o segundo lhe deu continuidade e reforçado incentivo. Claro que é essencial distinguir quantos cumpriram e cumprem o grande desiderato que nos une. E é, pois, digno, justo, necessário e salutar agradecer àqueles jovens que se envolveram no exercício e, sobretudo, aos premiados do I 4.0 Challenge pelo seu exemplo de excelência. Mas o que nos reúne é muito mais do que isso. É ouvir especialistas de renome e protagonistas experientes. Thank you, dear guest speakers, for your stimulating presence. E com eles, olhando para os estudos que apresentam, refletir acerca de alguns dos nossos desafios, colocados ou acentuados pela Revolução 4.0. E dessas ponderações, retirar inferências para o labor da nossa COTEC. Mas antes de percorrer brevemente estes dois tópicos, permitam-me que evoque hoje aqui também quem, no seu singular modo de viver e de fazer viver os outros, representou, infelizmente, tempo de menos, o espírito que a todos congrega. Subiu a pulso o cursus honorum da vida, área a área, finanças, indústria, inventiva no repensar o têxtil e a defendê-lo cá dentro e lá fora, criação e liderança associativa, ponte entre as raízes portuenses e nortenhas e a dimensão nacional e universal. Antes ainda de se falar no papel determinante da juventude no empreendedorismo entre nós, criava a ANGE. Antes ainda de se reclamar economia real para dar substrato à volúpia da mera fisão financeira, desta transitava para aquela. Antes ainda de se invocar a Revolução 4.0 e o aguilhão da inovação permanente, exercitava esta e preparava aquela no reviver do têxtil em Portugal. Antes ainda de se reconhecer pela enésima vez que o comunitário dá massa crítica ao gênio ou ao talento individual, promovia convergências, aplanava suscetibilidades, moderava egocentrismos, estabelecia pontes, valorizava instituições. Bem o podemos considerar um dos símbolos desta jornada sobre como liderar o 4.0 na indústria, abrindo horizontes para o cruzamento da inteligência artificial com as pessoas. Chamava-se Paulo Nunes de Almeida e cada dia que passa sobre a sua partida física é um dia mais de sua presença espiritual e, sobretudo, de inspiração para a nossa caminhada coletiva. Façamos então a essa caminhada elencando alguns dos desafios colocados ou acentuados pela revolução digital, porque de verdadeira revolução se trata. Escolhi apenas 6 dentre eles. Primeiro desafio. A revolução 4.0 está a chegar muito depressa ao tecido empresarial português. Mas temos de convir que exige
que abarque todo o país e que resista a uma visão simplista concentrada numa percepção superficial da realidade. Por isso, foi essencial que este nosso encontro se realizasse em Vila Nova de Famalicão, para lembrar o peso que Famalicão tem nas nossas exportações industriais e para recordar muitos outros polos que traduzem a diversidade e a inovação no tecido empresarial português. O desafio é claro, é varrermos ideias feitas sobre localizações da criação da riqueza e reconhecermos os novos polos e o que se pode potenciar daqueles já existentes com novas valências produtivas. O país mudou nas últimas décadas. A nossa presença aqui, depois daquilo que se viveu durante essas décadas no domínio do têxtil, é a prova dessa mudança. Segundo desafio, a Revolução 4.0, nomeadamente na indústria, tem de ir nas pequenas e médias empresas mais longe, muito mais longe daquilo que já foi, e foi bem, ultrapassando as previsões de há 10 ou 20 anos. A presença de 7 centenas de empresários e gestores mostra que a apetência para mudar, e mudar para muito melhor, continua a alastrar, e que o desafio de acabar com disparidades entre empresas no digital, como na economia circular, como na inovação a todos os níveis, esse desafio não cessa de conquistar novos aderentes e multiplicados e rejuvenescidos adeptos. Neste passo, recordo e sublinho recomendações que conhecem dos estudos acerca do impacto da indústria 4.0 nas PMEs e dos modelos de financiamento para a digitalização das PME. Prioridade primeira à qualificação. Acordos transversais entre indústria, poderes públicos e sociedade civil. Ética, padrões de interconexão e regulação nacional e europeia. Plataformas colaborativas. Atenção às alterações climáticas. E no plano do financiamento, potenciação incremental dos instrumentos existentes, em portais online, em operacionalidade reforçada, em correção de assimetrias de informação, mas também transformação disruptiva, com novos instrumentos garantísticos, novos clusters, novos hubs de inovação digital, clarificação do seu papel e funcionamento em rede, salto qualitativo para a consciência social e, mais do que isso, a valorização social das qualificações e das lideranças digitais. E aqui paro um minuto. No meio aqui presente, isto é uma evidência, mas não é uma evidência para milhões de portugueses. Temos de fazer chegar mais longe o reconhecimento da importância das novas qualificações e também do significado das novas lideranças neste universo digital, que começou por ser considerado uma ideia de uma minoria, está a ampliar o seu campo de aplicação e de adesão, mas tem de conquistar uma consciência, uma valorização comunitária. E esse é um desafio pedagógico. Terceiro desafio, temos de assegurar que a nossa administração pública acompanhe, mas acompanhe mesmo, a mudança em curso no tecido empresarial. Esse foi o grande tema da Cotec Europa em Nápoles. E aí se viu o atraso que subsiste. Aliás, nos 3 países
que a integram. E Portugal não era o pior exemplo dos 3 países. Mas também aí, em Nápoles, eu repeti o apelo virado para a administração pública portuguesa. Não bastam só reformas legislativas. É preciso uma prática à medida dessas reformas. Não basta mudar na forma, nos processos, se a mentalidade não mudar. Não basta chegar a alguns setores administrativos de excelência. É preciso atingir toda a administração central, toda a administração regional, toda a administração local e recuperar o tempo perdido. Porque não podemos ter o país a várias velocidades. A velocidade do projeto Indústria 4.0, liderado pela Cotec, e a velocidade da administração pública portuguesa em muitos domínios cruciais. Quarto desafio. Na educação, o problema é ainda mais instante e urgente do que noutras áreas. Uma parte do sistema educativo não está a acompanhar os passos de gigante dos centros de excelência. E, em geral, persiste uma descolagem entre a pesquisa e o desenvolvimento, entre o número impressionante de patentes e a sua efetiva projeção na economia e na sociedade, entre os avanços no ensino superior e na ciência e o estreitamento de parcerias e de inter-relações com a realidade empresarial. Eu sei que há zonas de permanente controvérsia, como, por exemplo, as que respeitam às finalidades educativas e às saídas profissionais, ou as relacionadas com a compatibilização entre a apetência das instituições de ensino para fomentarem carreiras estrita ou dominantemente académicas e o valor social do encaminhamento, ao menos parcial ou cumulativo, dos melhores para a vida empresarial. Dito de forma mais simples, há ainda no nosso sistema educativo quem considere que faz sentido conceber a educação à margem da realidade empresarial e social. E ainda mais simples, há quem prefira tudo fazer para atrair e reter um talento no plano estritamente académico, em vez de estimular a ponte com a realidade social e económica do país, da Europa e do mundo. Esta visão está ultrapassada, mesmo no domínio da investigação pura. Mas conseguir dar um passo por cima desta visão ultrapassada é um problema de mentalidade. É novamente uma conquista de natureza pedagógica a fazer no nosso país. É que é um desperdício termos daquilo que representa o topo da formação académica em tantos domínios e o topo à escala universal, e isso não se traduzir nas mais-valias para o tecido económico e social que poderiam e deveriam ser expectáveis. Eis uma questão que muito tem a ver com a vossa preocupação, que eu sei que foi hoje aqui amplamente partilhada, com a atração e a retenção de talentos, na parte que respeita aos talentos nacionais. Mas também temos para eles e para aqueles que de fora, felizmente, têm chegado e têm de chegar ainda mais no futuro, temos de garantir estabilidade política, estabilidade institucional, estabilidade laboral, estabilidade e condições de atratividade fiscal, a somar à segurança e à democracia que temos e aos fatores de localização geográfica, de hospitalidade, de plataforma multicultural e transcontinental
que representamos. Temos de continuar e aperfeiçoar uma lúcida política de imigração desses talentos que a sociedade portuguesa tem de assumir sem complexos. Mas, ao mesmo tempo, temos de dar aos nossos formandos e formados condições para cá ficarem e para se qualificarem e poderem corresponder às exigências e necessidades dos avanços produtivos que nos preocupam. Quinto desafio: o desafio de acentuar convergências e superar capelas, no que respeita a departamentos públicos fundamentais para a transformação em curso da nossa vida empresarial. Por exemplo, entre departamentos ligados à educação, aos inúmeros níveis, à economia, ao emprego e à formação profissional. Já muitos passos têm sido dados, mas não são suficientes. Importa fazer mais e com crescente celeridade. Sexto desafio: não pode tudo o que fica dito e muito mais, que passa pelo setor público, parar com o fim das legislaturas, alterar-se governo a governo, ou prescindir de consensos vastos de regime, mais vastos do que maiorias parlamentares conjunturais ou mesmo quadrienais. Porque estes processos são, por natureza, muito longos. Processos educativos, processos formativos, processos de investigação, processos de definição e execução de estratégias públicas ou privadas, como as empresariais, não se compadecem com o compasso de espera, hesitações ou recomeços cíclicos, governo a governo ou legislatura a legislatura. Dispomos hoje de condições para que a nossa indústria possa ter um sucesso inimaginável há poucos anos. Temos é de fazer tudo para que essa possibilidade se converta mesmo numa realidade, com uma perspectiva de médio e longo prazo. Estamos perante uma questão de regime, não estamos perante uma questão conjuntural. É tempo de chegar à COTEC. No plano da COTEC Europa, além de trabalharmos com a Espanha para o sucesso da próxima edição, cumpre felicitar vivamente a nossa delegação à Itália pelo rastro muitíssimo positivo que deixou, como de resto todos os nossos oradores, incluindo a anterior Ministra da Presidência, Sra. Professora Doutora Maria Manuela Leitão Marques. Ainda mais relevante é a atividade desenvolvida pela COTEC Portugal, na liderança do projeto agora em segunda fase, Indústria 4.0, nas iniciativas específicas do meio empresarial, no relacionamento com o Estado, na aposta de futuro na presença nas escolas. E quanto mais cedo, melhor. Em termos de inovação e aprofundamento digital. E em especial, na análise, na sensibilização e na mobilização de um tecido tão rico de micro, pequenas e médias empresas como aquele aqui tão significativamente representado. Mérito de uma equipa que tem bons alicerces vindos do passado, da liderança do anterior presidente da COTEC, que dispõe de um pilar executivo forte, como é o Sr. Engenheiro Jorge Portugal, e que, antes do mais, possui também uma grande líder, a Sra. Engenheira Isabel Furtado, que bem merece ser comparada à Sra. Dona Antónia, patrona do prémio que acaba de ser atribuído, na determinação serena, na competência, na capacidade de personificar tantas das melhores qualidades de sermos portugueses.
A Cotec, que já tem um papel fundamental, tem vindo a aumentar no tempo, pode ter um papel ainda maior, porque no passado foi pioneira, foi um acicate de mudança. E agora é chamada a desempenhar esse novo e aprofundado papel num momento decisivo na encruzilhada para a nossa economia e para a nossa sociedade, de um modo estruturante, perante os problemas que vamos enfrentar, que já enfrentamos, demográficos, de apelo ao investimento privado, de redobrado valor acrescentado nas exportações, de salto qualitativo na qualificação e no enquadramento do fator humano, na economia e na sociedade, na incorporação do digital e na percepção do seu alcance, e na adensada coesão social, apelando a novas competências, novas visões do trabalho, novos ambientes para atrair e reter talentos, novas oportunidades de inovação e seu financiamento, novas ferramentas para criar, mudar, afirmar vantagens comparativas. O próximo ano, tudo indica, sendo eleitoral nos Estados Unidos da América, poderá acabar por ser, dessa parte, mais propício ou menos negativo daquilo que se temeria, no tocante ao livre comércio mundial e, em particular, às relações com a Europa. A União Europeia tem à sua frente decisões vitais e muito urgentes, e financeiramente complexas e difíceis. E Portugal vai ser chamado a um protagonismo cimeiro em 2021, no primeiro semestre, na sua presidência da União. O universo que fala o português está a conhecer e vai conhecer uma aceleração sensível, tal como o ibero-americano, em especial o do Mercosul, para o nosso investimento e para as nossas exportações. Em suma, estamos num momento, a vários títulos, determinante, em que não podemos arriscar instabilidades, hesitações ou adiamentos numa encruzilhada fundamental. Conto convosco, todos, e com a Cotec, e com muitos mais, que dão todos os dias vida à criação de riqueza em Portugal. Porque sabemos que a riqueza é criada determinantemente pela vossa iniciativa, pela iniciativa dos privados, pela sua capacidade de inventiva e de inovação, pelo seu espírito, pelo seu talento inovador e pela sua percepção da realidade no terreno. Conto convosco todos. Tenho a certeza de que, naquilo que de vós depender, e que é essencial, Portugal não falhará. Muito obrigado.